Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 7. Aliás, capítulo 12, versículo 7. Você que está sem criança, você fica de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Útil. Amém? Podeis tomar seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Pode aumentar um pouco o microfone. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, nós vamos dar continuidade ao ensino da palavra, onde nós estamos algumas segunda-feira buscando compreender melhor acerca dos dons espirituais para o crente, porque é disso que essa doutrina se trata, dons espirituais para o crente. E a gente já falou de alguns deles e paramos sobre, falamos sobre o dom de maravilha, de profecia, discernir os espíritos. E parece que a semana passada nós paramos nesse aqui, não foi? Discernir o espírito, os espíritos, né? E falamos pouca coisa sobre interpretação das línguas, né? E nós vamos nesta noite continuar falando um pouquinho sobre ela, sobre o dom de interpretação das línguas, e depois, para nós encerrarmos, na realidade nós falamos sobre o dom de discernimento de espírito, irmãos. E hoje nós falamos um pouco sobre variedade de língua, e depois nós vamos falar sobre a interpretação de língua. Mas antes eu quero falar um pouco da variedade de língua, que foi isso que nós falamos pouco, porque não deu por causa do horário. Vamos fazer alguma observação nesta noite sobre este dom. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz assim: outra operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outra a interpretação das línguas. Então, quando nós estávamos falando sobre a variedade de língua, que não deu para nós terminar, eu quero falar sobre que as línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de uma interpretação também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo de número 3. Glória a Deus. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Mas o que profetiza fala para as pessoas. Então, quando se trata desse dom de profetizar, que ele vai para que o povo possa entender, o dom da variedade de línguas, por outro lado, ninguém vai entender se não tiver
A interpretação que nós vamos falar aqui nesta noite. Você pode ver o crente falar muitas línguas estranhas, que na realidade, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, para confirmar o batismo com o Espírito Santo, é necessário falar pelo menos uma língua. Chamamos de dom de língua. Às vezes o crente passa um tempo falando uma língua só. Uma só. Não existe batismo com o Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Você pode até ter sentido uma alegria extravasante do Espírito Santo na sua vida. Você pode até se alegrar, sentir um renovo. Mas se você não falar em línguas estranhas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Após o batismo, Deus, na minha vida, por exemplo, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu só fiquei falando uma língua. Depois foi que Ele foi me dando a variedade de língua. Então a variedade de língua é muitas línguas. Não tem limite. Variedade de línguas não tem limite. É muitas línguas que você pode falar em línguas estranhas. Porém, você mesmo não pode nem estar entendendo o que você está falando se você não tiver o dom de interpretação. Então, no momento, nós já citamos aqui que no momento que estamos falando em língua, nós estamos orando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor, mas de uma forma em línguas estranhas, que só quem está entendendo é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a igreja não vai compreender se não tiver um intérprete para interpretar o que a pessoa está falando ali em línguas estranhas e a pessoa poder falar em português, para que a igreja possa entender. Por isso que é necessário o crente buscar completo. Você pode falar em variedade de língua, mas também você pode ter interpretação de língua e transmitir para a igreja compreender o que está sendo falado. Estão entendendo? É você que fala em mistério com Deus, mas não tem a interpretação. A Bíblia pede para que a gente possa buscar a interpretação. E quem tem o dom de interpretação, ele não ele pode trazer a interpretação da própria língua estranha que ele está falando, em variedade, ou também ele pode trazer de forma em português alguém que está falando do lado dele, em línguas estranhas, e a pessoa aqui está entendendo o que o outro está falando e fala para a igreja através de profecia, em português, claro. Profecia todo mundo vai entender, porque em profecia Deus vai falar na língua do local que a pessoa está fazendo parte, seja qual for o país. Se você está nos Estados Unidos, lá em inglês, Deus vai falar em profecia em português, Ele vai falar em profecia em inglês, porque é a língua daquele lugar. Mas você está no Brasil, é português. Então Deus vai falar em profecia no português para que você possa entender, para que todos possam entender. Agora, variedade de língua ou dom de língua, não, aí é mistério do céu. O diabo pode esticar a orelhona e não vai compreender nada, porque ele não compreende a línguas estranhas. Ele não vai entender a línguas estranhas. Os anjos de Deus também não vai compreender a línguas estranhas, porque a línguas estranha é um mistério entre o crente e Deus. É uma forma de o Espírito Santo conectar-se com seu espírito, para que você, no seu espírito, possa falar em mistério com Deus. E enquanto você está falando, Deus está edificando a sua vida. Deus está trazendo renovação para a sua vida. Aí quando você fala em profecia, Deus vai edificar a vida de todos aqueles que estão escutando. Não é apenas a sua, é a de todos. Mas línguas estranhas está edificando apenas a sua vida. Agora, quando é em profecia, está edificando a sua e a dos outros. Porque você está falando e você está entendendo o que está falando, e a igreja está compreendendo o que você está falando. Glória a Deus.
versículo 27 e o 28. No caso de alguém falar em línguas que não sejam mais do que dois ou quanto muito três, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então está ali 3 ou 4 falando em variedade de língua, falando em língua, falando, como se fosse de uma forma que está querendo trazer uma mensagem para a igreja, mas ela só está, não é apenas no momento que você está falando em língua se alegrando em Deus, mas você está falando, trazendo uma mensagem para a igreja, mas ela está vindo em línguas estranhas, então ninguém está compreendendo o que aquele crente está falando. Aí fale 2 ou 3, se ninguém está com a interpretação para interpretar, está faltando um intérprete, cale-se e fique pedindo a interpretação a Deus. Interpreta, Senhor, o que o irmão está falando ali em línguas estranhas para a igreja, ok? Interpreta o que ele está falando para a igreja compreender. Não estou falando no momento que você está se alegrando, falando em mistério com Deus, se alegrando. Eu estou falando no momento que você está falando de uma forma de querendo entregar uma mensagem para a igreja, mas só está saindo em línguas estranhas, não está saindo através do dom de interpretação. Então a pessoa vai ouvir como se for a mensagem, mas não vai compreender. Então é necessário ter um intérprete. Ter um intérprete. Glória a Deus. E é mistério do céu. Aí Deus quer falar com o povo e é necessário todos escutar. E no momento que Deus está usando alguém para a igreja, trazendo uma mensagem em profecia para a igreja escutar, ou está falando com alguém em profecia, é necessário que todos parem para ouvir a voz de Deus. Mas eu estou no poder, pastor. A Bíblia diz que o espírito do espírito é sujeito ao profeta. O meu espírito não é o Espírito Santo, eu já falei. Eu não governo o Espírito Santo, mas eu posso governar o meu espírito. E o Espírito Santo só vai me usar se eu der lugar a ele através do meu espírito. No momento que eu controlo o meu espírito, o Espírito Santo não vai me usar. O Espírito Santo não vai usar o crente se ele controlar. Se você estiver controlando o seu espírito, porque o seu espírito é sujeito a você. Agora o Espírito Santo não é sujeito a você não, mas ele respeita e ele honra a sua decisão de estar dando lugar a ele ou segurar o seu espírito. E você tem que ter essa forma de controle do seu espírito. Ok? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado com as emoções. A gente, no momento de alegria, a gente pode pegar a cadeira e botar na cabeça e sair derrubando quem está na frente. E depois dizer que foi o Espírito Santo que estava usando. Mas não foi o Espírito Santo. Foi você que descontrolou-se porque não privou o seu espírito. E o seu espírito entrou numa emoção fortíssima pela qual ficou desequilibrado. E as ações que vai sair dentro da igreja não é Deus, é você. O Deus que você serve nunca vai lhe usar para quebrar uma cadeira. O Deus que você serve nunca vai lhe usar para você acertar um soco no outro na igreja para o outro cair. Estou sendo usado. Você está sendo usado por você mesmo. É por você. E quando o Espírito está usando alguém, seja em profecia, variedade, interpretação, discernimento, o Espírito Santo não vai tirar a sua consciência. Você vai ficar consciente do que está fazendo, por mais poder que você está recebendo, mas você está consciente de tudo. E não existe esse negócio. Ele me tomou e eu não sei nem o que fiz. Não. Se ele me tomar na marcha, eu estou marchando, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo.
Então, se há um apagão na minha mente, eu boto tudo abaixo, é as minhas emoções que ainda estão me controlando, e eu estou precisando compreender melhor a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso aprender a me controlar. Agora, é um controlar que possa dar lugar ao Espírito Santo, não se privando dele. Porque está escrito em 1 Tessalonicenses: não se prive da graça de Deus. Não se prive a ação do Espírito Santo. O que está escrito? Não apagueis o Espírito Santo. Você e eu podemos apagar a chama do Espírito Santo da nossa vida. Você e eu podemos apagar. Podemos apagar a chama do Espírito Santo através de práticas de pecado. Porque você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, mas se meter a besta para estar praticando pecado, a chama do Espírito Santo na sua vida vai sair. Podemos apagar a chama do Espírito Santo na nossa vida através de desobediência à palavra de Deus. Porque nem toda desobediência é pecado para a morte. Mas existe o pecado de morte e existe a desobediência, porque não quer obedecer, então vai apagando a ação do Espírito Santo na nossa vida. E o que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Para você ser renovado, é você voltar à essência do Espírito Santo. E principalmente os que são batizados com o Espírito Santo. Os que são batizados com o Espírito Santo. O Espírito, diga assim a seu irmão: o Espírito Santo quer me dar dons espirituais. Ele quer. Você está buscando para receber? Ele quer. Ele quer me usar. Ele quer te usar. Ele não quer que você seja um crente frio, que não dá lugar a ele, ou um crente morno, que é pentecostal e carnal ao mesmo tempo. Ele quer que você dê lugar para ser um crente santificado e buscar a ação do Divino Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele pode conter revelações, advertência, profecia ou ensino para a igreja. Através de línguas estranhas. Olha o que Deus pode trazer. Revelação, advertência, profecia e ensino. Através das variedades de língua. Ele pode trazer isso. Deve haver ordem quanto ao falar em línguas em voz alta durante o culto. Sabe? Tem isso. Às vezes, a gente quando está falando em língua, a gente não tem esse negócio de um falar baixo, o outro falar bem alto. Não tem ou não tem? Tem. Então, Deus vai usar você baixo e usar o outro alto? Não. É você que está no controle do seu espírito. Agora, há momento que, já que a gente está dando lugar no nosso espírito, conectado ali com o Espírito Santo, há momento que o poder é tão grande, tão travasante, tão poderoso, que a gente vai abrir a boca e falar mesmo e dar lugar. Eu não vejo problema em falar em línguas estranhas alto. A não ser que no momento agora que eu estou trazendo o ensino, aí está aí 2, 3 crentes com a línguas estranhas mais alta do que o que eu estou ensinando aqui. Então está atrapalhando o culto, sim ou não, irmão? Sim. É assim. Aí está atrapalhando. Aí vai ser necessário pedir para um obreiro dar um... Chega perto de você. Abaixa o volume. Né? Entendeu? Mas também não pode dizer que você vai falar em línguas estranhas igual a oração de Ana, batendo só com o queixo. Ana orou, não saía palavra. É muito complicado falar em línguas estranhas daquela forma. Eu acredito que nem dá certo. Você tem que abrir a boca e falar. Ali é oração diferente. Ana não era nem batizada, né, irmão? O batismo é Novo Testamento, sim ou não? Pois é. Agora também, falar nisso, eu observo alguns crentes. Tem irmão, tem irmã,
que quando é a vez dela ou a vez dele de louvar, quando pega o microfone para louvar, dá um lugar grande. Eu sou contra isso, sou nada. Mas o lugar é grande. Mas quando é irmão fulano, irmã fulana que está louvando, pelo amor de Deus, não só uma faísquinha, não? Tem nem uma faísca. É pior do que fogo a calvão para pegar. Eu acredito que é igual a lenha molhada com água. Menino tem que esperar enxugar para depois pegar. Mas se pegar o microfone é algo assim rapidinho. Parece que a gasolina está na mão. Eu entendo que é porque quando é a sua vez você dá lugar na hora. Mas quando é a vez do irmão você se prende. Eu entendo que é isso. Agora, claro, também tem aquele negócio que a gente não pode deixar passar desapercebido. Tem aquele lado também que às vezes o crente dentro da igreja, ou não sei o que é cansaço físico, ou cansaço espiritual, que não dá lugar de jeito nenhum, não sai nenhum glória, não se anima de jeito nenhum, entendeu? Tem outros que não ora, não jejua, nem se consagra, e quando quer louvar ou pregar, quer que a igreja receba, sinta o poder. Como, meu irmão, que quem está falando está uma lata vazia, um bambu, que é cobertura por fora e oco por dentro. Não tem como. Tem como não. Mas eu sou pentecostal, a igreja é pentecostal, mas se tiver que nem um bambu, irmão, não tem pentecoste não. Está oco, está seco, está vazio, é só uma lata tinindo. Ah, se todos os cultos Deus fizesse um mover, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas para os cultos Deus fazer um mover no meio da igreja, é necessário todos estar em plena comunhão, todos estar na mesma fé, no mesmo espírito, com o mesmo desejo de adorar a Deus. Aí quando a igreja toda fica conectada nessa dimensão, aí Deus chega e faz uma obra maravilhosa no meio do povo. É assim. Glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluia, glória a Jesus. Então você que pega o microfone e já é cheio, continue dando lugar. Mas quando você estiver sentado, dê lugar também. Dê lugar também. Dê lugar. Entendeu? E outra, quando eu estou cheio da unção, eu não vou precisar muito de te incentivar para dar glória, não. Eu não vou precisar muito de chacoalhar você, para você abrir espaço para dar glória, não. A unção, ela vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. E você vai sentindo uma alegria e um desejo de dar glória, e vai sentindo, daqui a pouco você abre a boca e vai dando glória, daqui a pouco o Espírito Santo começa a tomar a igreja e assim por diante, e vai usar aquela pessoa com o dom que Deus deu para ela. Glória a Deus. Aleluia. Com todo cuidado de não atrapalhar a ação do Espírito Santo na sua vida, você que é batizado com o Espírito Santo. Aqueles que não é batizado com o Espírito Santo desejam o batismo, mas tem uma vida de andar com mentira, com palavrão, com fofoca. Jesus não vai te batizar com o Espírito Santo nem tão cedo, sabe por quê? Porque Ele quer preparar primeiro a sua língua para ser uma língua santa, uma língua honesta, uma língua que fala a verdade, uma língua que não anda na mentira nem fofocando, porque Jesus procura línguas pela qual Ele purificou com seu sangue. E aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, aí diz assim, já faz tanto tempo que eu falei em língua, parece que na minha igreja não fala mais. Vamos começar por você. Qual é o motivo que você anda sem falar já faz tempo? Mesmo você sendo batizado com o Espírito Santo, alguma coisa errada tem. É porque o Espírito Santo que quer usar a ponta da tua língua para falar em línguas estranhas, está encontrando nela mentira, está encontrando calúnia,
está encontrando alguma fofoquinha, aí ele não vai usar, porque ele se entristece com essas coisas. Está pensando que é brincadeira, irmão? O Espírito Santo se entristece. Porque está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 em diante: não apagueis o Espírito Santo. Como é que a pessoa pode apagar o Espírito Santo? Que outrora era um vaso fervoroso, cheio do poder de Deus. Ela era cheia do poder, ele era cheio do poder. Menino, meu Deus do céu, a igreja com aquele irmão pegava fogo, com aquela irmã pegava fogo. Algo maravilhoso quando dava o microfone, quando dava a oportunidade. Era algo assim extravasante que Deus fazia. Por que não faz mais? Quem mudou? Deus? Você mudou. Eu posso ter mudado, mas Deus, Ele é o mesmo. E se for colocar entre a frieza e o fogo, Deus gosta do fogo, porque Ele é fogo. Viu os crentes que gostam da frieza? Deus é fogo. E Ele gosta do fogo mesmo. Nosso Deus não é frio, não. Está escrito na palavra que lá no céu o rebuliço é grande, viu? Você não vai chegar no céu e vai encontrar um negócio assim, calado. Você vai encontrar algo. Primeiro que você já vai ouvir logo a voz dos cânticos dos anjos, adorando. Em coral, não é? Glória a Deus. Quem fala em línguas estranhas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora de controle, que nem eu já disse aqui. Você marcha, tá entendendo? Dá aquele giro 380, mas você não bate em ninguém e você nem cai. E se você cair no início, que é tudo novo, né? Você está engatilhando, tudo no início você pode até cair. Não vou dizer que uma queda dentro da igreja, caiu é demônio. Não, falta de discernimento. Não é assim. Às vezes o crente está aprendendo, irmão. Deus tomou a primeira vez. É igual uma criança andando. Entendeu? Então pode acontecer de algumas fases a pessoa caindo. Agora, para o resto da vida? Para o resto da vida? Não. Aí é falta de controle emocional. Você tem que aprender. Tem gente que já começou dando aqueles tombos para cair, mas hoje não cai mais, não é assim? Já está aprendendo, né, irmão? Então Deus pode tomar. Eu sei que pode ter alguém que não pode crer nesse negócio. Eu não estou nem preocupado com isso. A gente é pentecostal. Amém? A gente é pentecostal. Glória a Deus. Glória. E os pentecostais dão alongamento. Crente marcha na presença de Jesus. Marcha assim. Marcha que fica vermelho. Ô glória. E é bom. É bom. Marcha que sapateia. Entendeu? É. Glória a Jesus. Glória. Agora aqueles que não marcham, não botam a mão não, fique tranquilo. Agora também não botem a mão nos vasos que marcham. É, meu Deus. Nenhum bota a mão no outro, o outro bota no outro. Entendeu? Porque se acusar de a gente de perder o controle emocional, a gente vai acusar tudo de geladeira. E aí? Frio? Então é melhor ficar quieto. Não é? Eita glória. Glória a Deus. Variedade de línguas. Muitas línguas estranhas. Umas diferentes da outra. E é tudo para a glória do nome de Jesus. Observe aqui, dom de interpretação de línguas. Está em 1 Coríntios 12:10. Trata-se de capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Olha aí, viu? O que é que a interpretação de língua faz? Trata-se de uma capacidade dada pelo Espírito Santo ao crente
para interpretar línguas estranhas que o irmão ou a irmã está falando, de uma forma que a igreja entenda. Tem muito aparecer com profecia. Você vai entender. Só que profecia, às vezes, é uma mensagem só. Chegou, falou com a pessoa, mas a variedade de língua, enquanto a pessoa está tomada de mistério, falando em variedade, a pessoa fala uma parte, o outro interpreta. Ele fala outra parte, o outro interpreta. Ele fala até finalizar a mensagem completa do que Deus quer falar com o seu povo, com a igreja. Às vezes é algo que está para acontecer. Algo que está para acontecer e Deus usa alguém para que a igreja vá se preparar. É algo assim, com urgência. Aí Deus fala em mistério e o outro interpreta, e a igreja vai entendendo que é para se preparar para aquilo que vai chegar ou para aquilo que vai acontecer. É isso. Entendeu? Quando foi chegando aquela doença em 2020, que matou tanta gente, antes daquilo Deus estava tomando os vasos na igreja e avisando, alertando a igreja que ia chegar algo, né? O espírito da morte, e que a igreja se preparasse. Então foi falado muitas das vezes em línguas estranhas, alguém interpretou para vir agora vejo quando está dizendo que vai vir, está surgindo algo aí, estão dizendo, né? Pelo amor de Deus, São Jesus tem poder. Mas a interpretação de língua é isso. Tal mensagem interpretada para a igreja tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre adoração e oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em língua pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. 1 Coríntios capítulo 14, ainda no 14, o versículo 6. Oh, glória a Jesus. E agora, irmão, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Paulo está dizendo. E agora, irmão, se eu for até vocês, e se eu falar em língua, que proveito vocês terão? Ou vai aproveitar de quê? Se eu chegar visitar vocês e chegar no momento e só falar em línguas estranhas, de que forma vocês vão me compreender? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia e de doutrina. Revelação trata-se do dom da ciência, pode revelar algo oculto. Conhecimento pode ser expandido à luz da palavra de Deus, e também de profecia. Pode falar em profecia com alguém dentro da igreja, falando alguma coisa que Deus quer falar em particularmente, e também ou de doutrina, de ensino da palavra. De ambas as formas, esses dons que Paulo relatou aqui em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala dos 9 dons, todos eles é necessário ter dentro da congregação. Se a igreja é a igreja pentecostal, esses dons é para estar no meio do povo de Deus. Embora nós devemos compreender que não é necessário estar na vida de uma só pessoa. Paulo tinha os 9. Os apóstolos, eu não tive assim analisando se todos tinham os 9, mas Paulo tinha. Mas dentro da igreja, o que foi que Paulo falou para essa igreja em Corinto? Paulo disse: eu vejo que no meio de vocês não falta nenhum dom.
Paulo disse que no meio da igreja de Coríntio, no meio daquele povo, ele notou que a igreja estava completa, com os 9 dons. E que aquele povo não era só na vida de fulano que tinha os 9. Um tinha um, outro tinha 2, o outro tinha outro. E assim ele notou que todos tinham. Eu posso ter o de profecia, que eu tenho, mas você também pode ter. Não é necessário só um ter. Eu já vi aqui o dom de profecia no Clodomar, na obreira Ângela, na pastora Alexandra. Eu já vi o dom de profecia. Deus tomando e falando. Certo? Então a gente vai observando. O pastor tem que estar atento com a igreja que ele está pastoreando para ver quais os dons que a pessoa tem. Se é dons espirituais, dons ministeriais e principalmente se você tem fruto do Espírito Santo. Até isso o pastor tem que notar se você tem fruto ou não. Porque às vezes a pessoa é cheia dos dons, mas gosta de brigar demais. Tem dons, mas não tem fruto. Entendeu? Quem vai fazer você parecer com Cristo não é os dons, é os frutos. Às vezes o crente fica indagando esse negócio. Como é que pode fulana? Deus usa em profecia, Deus toma em variedade, Deus faz isso, faz aquilo, mas mal termina o culto, fulana já está querendo procurar uma confusão. A resposta é fácil e simples. É que fulano tem dons, mas não tem fruto. É uma pessoa neutra, de fruto do Espírito Santo, não tem fruto. E eu quero dizer a você, estou falando sobre os dons, mas eu estou dando só uma pincelada assim sobre os frutos. E o primeiro gome do fruto do Espírito Santo não é frutos, é fruto. E são 9 gomes. O primeiro dele é o amor, porque se não tiver o amor não tem nenhum mais. Se você é uma pessoa que não ama, você não tem nenhum fruto, nenhum. Aprenda isso. Só tem fruto do Espírito Santo quem tem amor. É por isso que a pessoa é cheia dos dons, mas muitas das vezes, por não ter amor, não tem fruto. Quem está entendendo? Quem pode dar glória a Jesus? Então busque os dons, mas também se preocupe em buscar os frutos. Depois nós vamos passar pelos frutos aqui. Entendeu? Os dons vai servir para você ser uma pessoa fervorosa, fervoroso, crente, fervoroso na presença de Deus. Entendeu? Os dons vai servir para isso, para Deus te usar para fortalecer, edificar a igreja. Edificar a igreja. Glória a Deus. E quando Deus toma alguém dentro da igreja em profecia, em interpretação de língua, você que está ouvindo, entendendo Deus falar com você, guarde a palavra, guarde a mensagem que Deus está falando. Porque se não guardar, Deus pode cobrar. A igreja está entendendo? O Senhor tomou alguém em profecia para mim, mas eu acho que nem foi de Deus. Foi uma profecia, sabe, me cobrando. Não tem gente aí atrás de profecia? Aí quando Deus fala cobrando, não, foi Deus não. Estava esperando outra coisa. E é o que a gente espera. Foi Deus não. Negócio me repreendendo, não, foi Deus nada. Eu vou para outra igreja, lá pode ter alguém falando assim do que eu estou esperando. Aí chega lá, outra peia. Aquela igreja também não foi não. Eu vou para a igreja fulano, eu sei que lá é o pastor. Aí chega lá, peia de novo. Mas rapaz,
É Deus falando. Glória a Deus. Agora o crente não está querendo receber. Né? Está errando, está errado, mas não quer receber. Deus falando em profecia, trazendo exortação. Entendeu, irmão? Trazendo exortação. Veja aí o versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 14, o 13 e o 26. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Ei, meu irmão, você fala em línguas estranhas? Fale, pastor. Você interpreta? Não. Então, ore para que possa interpretar. Oh, glória. Pedir a Deus, Senhor, me dê o dom de interpretação de língua, Senhor. Me dê o dom de interpretação de língua, porque eu estou falando em línguas estranhas, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Oh, glória, me dê o dom de interpretação. Ore para interpretar. Você mesmo peça para você ter esse dom, porque quem já foi batizado e já fala em língua, pode começar a pedir a Deus, pode pedir a Deus dons espirituais. E você que não foi batizado com o Espírito Santo ainda, se tem gente que não foi batizado com o Espírito Santo, mas está lá no pé de Jesus, me dê dons espirituais, Senhor. Me dê dons espirituais, Senhor. Como é que o Senhor vai te dar dons espirituais que tu não é batizado com o Espírito Santo, criatura? Então peça o batismo. Primeiro o batismo, depois os dons. Ô, glória. Glória a Deus. Primeiro o que, igreja? O batismo. Batismo. Depois os dons. Os dons. Versículo 26. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reunirem? Isso aqui é interessante. Não precisa de estar indo para a igreja mais não. Não precisa a gente estar mais em igreja. Vamos ficar em casa. Lê esse versículo aí, por favor. O que fazer então, irmãos, quando vocês se... Está aqui no singular ou está no plural? Plural, quando vocês se reunirem. Se reunir onde, gente? Onde é que é essa reunião? Onde é? No templo. Quando vocês se reunirem. Um tem o quê? Leia aí. Um tem salmo. Salmo é livros de cântico. Um tem louvor para adorar a Deus, né? Um tem salmo. Outro tem o quê? Outro tem o ensino. Este traz o quê? Traz uma revelação. Que tem crente da igreja que não crê mais em revelação, não. Não é para ter mais revelação, mas não. Deus não trabalha com revelação. Na palavra está dizendo que Deus trabalha com revelação, né? Esse traz o quê? Uma revelação. E aquele? Fala em língua. E ainda outro faz o quê? Faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Apoie, olhe para o seu irmão e diga assim: você é útil para Deus. Pois é. Ei, deixa eu te dar um recado aqui, crente. Tu que está mais afastado do que firme. A casa do Pai, Deus proporcionou você para estar na casa do Pai, porque você é útil. Você é uma ferramenta na mão de Deus, para Deus usar dentro da igreja, para edificar a igreja. Então para de ficar fora, para de ficar frio, para de ficar abatido. Ergue a tua cabeça, rapaz. Glória a Deus. Ninguém vai ocupar o seu lugar. A igreja pode lotar enquanto você está fora. Quando você chegar, o pastor tem que botar uma cadeira para você, porque o seu lugar vai estar lá lhe esperando. Porque você é útil. Deus não vai usar a minha pessoa como Ele vai te usar, porque o nosso DNA não é igual. Os dons também, você pode ter um ou ter outro diferente. Deus vai te usar de uma forma, vai me usar de outra. Mas se você tiver e eu não tiver, está faltando algo. E se eu tiver e você não tiver, também está faltando algo. Tem que estar os dois. Tem que estar todo mundo. Fulano não está bom.
Né, irmã? Lu. Meus filhos estando lá, tá ótimo. Né, irmã Rosilene? Né, irmã Marconi? Já estão lá, tá bom. Teus filhos não assumem o teu lugar. Os seus filhos não assumem. Os seus filhos têm o lugar dele, você tem o seu. Você tem o seu lugar. Você não parou para imaginar, não? É que no livro de Deus está escrito por que ele te chamou, está escrito como foi que ele vocacionou a tua vocação, e está escrito se tu está parado ou está trabalhando. Pensa nisso, não? Me diz aí naquele dia, frente a frente com Deus. Porque até as vidas que estão sendo edificadas na igreja, pela tua vida está anotado. E as vidas que estão faltando ser edificadas por falta da presença da sua vida na igreja também está anotado. Meu Jesus! As vidas que se desviou porque Deus queria te usar naquela noite para usar para fulano e tu não estava no culto. Está anotado? Meu Deus, é forte! É o pastor que vai dar conta. Está enganado, meu irmão. Você vai dar conta de você também. Meu Jesus dá conta. Eu vou dar conta se eu não falar isso aqui, é que eu estou falando nesta noite. Deixa a bichinha, deixa o bichinho. Aí eu vou dar conta, deixar coisa nenhuma. Pastor José é severo, marreta. Tem que chamar atenção. Tem que chamar atenção. E você que é batizado com o Espírito Santo, que era um crente e uma crente tão fervoroso, tão fervoroso, faz uma análise na tua vida, qual é o motivo da frieza? Meu Deus. Meu Jesus. O que é que está te esfriando na caminhada? O que é? O Espírito Santo não é. E detalhe, não coloque a culpa em ninguém, pelo amor de Deus. Porque se fosse para me colocar a culpa em alguém, nem até o pastor não estava mais aqui. Meu Deus. Eu tenho minha responsabilidade e você tem a sua responsabilidade. Se responsabilize pela chamada e a vocação que Deus colocou na sua vida. Se responsabilize, se desperte. Aleluia, Jesus. Se desperte. Jesus está voltando e não há mais tempo de a gente ficar brincando. Não há mais tempo da gente ficar de cabisbaixo. Não há mais tempo. Ei, Deus te batizou com Jesus, te batizou com o Espírito Santo. Me batizou, pastor. Isso se chama, sabe o que no mundo espiritual, no reino de Deus? Investimento divino. Deus investiu na tua vida para quê, meu irmão? Meu Deus. Deus investiu na sua vida para quê, minha irmã? Ele investe e não quer retorno, né? Pastor, e eu que não sou, Deus também investiu na sua vida, porque chamado e vocação tem nada a ver com dons espirituais. Chamado universal é todos, vem como estás. E vocação, aí Paulo disse, cada um fica na vocação porque foi chamado. Tu louva, ensaia, decide se preparar no louvor, tu prega, busca a palavra, é ensino, dedica-se ao ensino, é exortação, é o dom. Se esforça para ter amor, para entregar uma exortação com amor. Meu Deus, aleluia, Jesus. Edifique-se a você mesmo na presença de Deus. Mas não fique um crente neutro. Não fique um crente neutro, sem dar resultado. Crente neutro, sem dar resultado. Está em cima do muro, é? Você foi chamado para dar resultado, meu irmão. Você foi chamada para dar resultado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus morreu na cruz de Calvário foi só para te salvar, não. Em primeiro lugar, foi para te salvar. Mas também tem outros resultados. Se eu fosse um crente que me conformasse só pela minha salvação, eu não tinha me esforçado para chegar onde eu cheguei hoje. Hoje eu não era pastor de igreja tomando conta de rebanho. Afinal de contas, ele já me salvou. Eu no banquinho quietinho, tá ótimo. Diga assim, Deus não vai desenvolver o chamado na minha vida. Diga a Ele, já
Me chamou. Me chamou. Agora diga, o desenvolvimento O desenvolvimento é meu. é meu. É você que desenvolve a sua vida na presença de Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. É você. O esforço é seu. Esforça-te. Esforça-te. Está escrito que foi que Deus disse a Josué: esforça-te que eu te ajudarei. Mas se Josué não quisesse se esforçar, como é que ele ia colocar o povo na Canaã? Meu Jesus. Se ele não se esforça. Deus é bom. Se não tivesse esforço em Josué, como é que ia colocar? Oh, Deus Foi maravilhoso. por isso que Deus disse: tenha coragem. Para ele, tenha coragem. E o que é que tem a ver isso, pastor? Com os dons tem tudo, meu irmão. Tem coragem de buscar o Senhor. Tenha coragem de buscar. Aleluia. Tenha coragem de se revestir de poder. Aleluia, Jesus. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Aleluia. Glória a Deus. Se esforça, jovem. Se esforça na presença de Deus. Meu irmão, se os casados não tiver força, o jovem também não tiver, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Disse Paulo que os casados cuidam do lar para agradar a esposa e o marido. Não estou dizendo, mas Paulo também não ensina dos casados a abandonar a igreja. Meu Deus. Ensina que vai cuidar dos maridos. Agora o jovem cuida da casa do Senhor. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 7 que o jovem deve se esforçar para a casa do Senhor. Meu Deus. É forte. Meu Jesus da glória. E deixar de ser aquele jovem frio Meu Deus. que parece tomar um banho de água gelada. Às vezes o jovem tem um dom tão lindo. Não é nem batizado com o Espírito Santo ainda, mas já tem um dom do louvor. Porque o dom do louvor tem nada a ver com o batismo, com o Espírito Santo. A pessoa sem ser batizada, Deus pode dar o dom do louvor. Aí tem o dom do louvor e fica assim com a garganta fechada o dia todo. Nunca louva a Deus. Meu Deus, meu Jesus. E passa tempo, e passa tempo, e passa tempo. Aí naquele dia Deus vai dizer: o que foi que você fez com o dom que eu te dei? Meu O Deus. que foi que você fez com aquele talento que eu lhe dei? Meu Deus. O que foi que você fez depois que eu lhe batizei com o Espírito Santo? No grego ali, o batismo com o Espírito Santo é dunamis. Significa uma explosão de poder na vida do crente. Entenda? Foi o que Jesus disse aos discípulos, quase 500 irmãos, quando em Atos Apóstolos capítulo 1, quando ele estava subindo na presença de 2 anjos, e quando estava se cobrindo nas nuvens, os anjos olhou para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando dessa forma? Esse que você está vendo subir, da mesma forma um dia irá descer. Aí Jesus disse o que é para ele: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Depois serei minha testemunha. Onde? Jerusalém, Samaria, Judeia, confim da terra. Mas antes, ficar onde? Em Jerusalém, para ser revestido do poder. E quem é Jerusalém hoje? A igreja. Você fica na igreja, aceita Jesus, passa um período ali aprendendo, recebendo de Deus, recebendo. Daqui a pouco o Espírito Santo te visita. Jesus batiza você com o Espírito Santo, lhe envolve num poder tão grande. Aí você vai ser uma testemunha cheia do poder. Aleluia. Glória a Mas Deus. tem gente que já recebeu esse poder e não está sendo testemunho coisa nenhuma. Meu Jesus. Está parecendo com aquele que nunca recebeu. Ou pior, você já recebeu. Como é que um crente que não é batizado com o Espírito Santo pode ser mais fervoroso do que o crente que é batizado com o Espírito Santo, irmão? E tem como? Como, pastor? É que muitas das vezes o crente que recebeu o batismo pensa que cheio uma vez, cheio para sempre. Não. Tudo que se enche e não se busca se esvazia. Meu Deus. Fica vazio de novo. E aquele que não é batizado vai buscando, vai se enchendo. E aí? Não pode falar com dom, mas pode ser cheio do Espírito Santo através da busca. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Aí você que é batizado, você foi revestido de poder de Deus. Aí eu lhe pergunto, como é que está esse revestimento? Como é que está esse revestimento? Pastor, eu tô tão tranquilo nessa doutrina de hoje, porque eu não sou batizado ainda, né?
Não, fique tranquilo não. Porque você não busca. Meu Deus. Porque os dois é para buscar. Os que já receberam, para buscar os dons. E os que não receberam, para buscar o batismo. E às vezes é fácil de dizer, eu sou pentecostal. Tem irmão no meio dos crentes pentecostal que eu não sei nem que é pentecostal ou é tradicional. Meu Deus. Não sei dizer. Nunca se alegra. Meu Deus. Nunca se alegra na presença de Deus. Eita, glória a Jesus. É culto de ensino, igreja. Tem que receber o baião de 2. Feijão com arroz nessa noite. Aleluia. Baião de 2, diz que ele é forte. E se tiver dentro dele um mocotó, o crente fica forte que soa, né, irmão? Chega, soa. O pirão de mocotó. Ô glória. Então busque o batismo com o Espírito Santo. E você que é batizado, busque os dons do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Diga a Jesus assim, me dê dons do espirituais, Senhor. Aí se o Espírito Santo te perguntar, para quê? Para que através da minha vida tu possa edificar outra vida. Me faça um ganhador de alma. Ei, você que ainda não se achou na casa de Deus, porque tem aquele crente que ainda não... Você sabia disso? Que tem aquele crente que ainda não se encontrou na casa de Deus? Ela não se achou, ele não se achou ainda. Eu vou te mostrar um caminho nesta noite, se você não se achou. Aleluia. Deus te chamou para ser salvo, mas te chamou também para ser um ganhador de alma. E ganhar alma não é dom, não. Fulano tem um dom de ganhar alma. Eu não vi na Bíblia ainda esse negócio. Eu vi dizendo assim, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Então o que faz ganhar vida é eu pregar o evangelho de Cristo. Não é dom. Não é dom. Você que é batizado ou não batizado, você pode ser um ganhador de almas. Pastor, mas para que o revestimento de poder na vida daqueles que é batizado? É porque na vida desses aí, eles têm uma autoridade a mais sobre demônio. Aleluia. Né? Mas Marcos 16 está escrito. Eu não estou dizendo que expulsar demônio é dom não, viu? Estou falando que o crente recebeu um revestimento de poder. Mas a Marcos 16 está escrito que é um sinal. Eis que eu vos dou o poder. E os sinais seguirão. Mas está lá, em meu nome falarão novas línguas. Está lá. O batismo não está. Em meu nome falarão novas línguas. E o meu nome expulsarão o demônio. Então há uma necessidade do crente se despertar. E eu quero nessa noite aproveitar o minutinho que a gente tem aqui, desse culto de ensino, e perguntar para você nesta noite. Você quer fazer uma reconciliação com o Senhor nesta noite? Porque Deus te trouxe aqui para isso. Quem sabe você está dizendo, agora não, agora não, agora não. Eu não vou agora não, porque ainda está cedo. Está cedo, é? Jesus está voltando, está cedo. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E se Jesus vier, aí tu vai querer que ele te leve, e ele vai dizer, agora não, agora não. Glória a Deus, está aqui uma vida para se reconciliar. Glória a Jesus. Aleluia. Irmã Luciene, nesta noite é a sua noite de reconciliação aqui, ó. Irmã Rosilene, nesta noite é a sua noite de reconciliação aqui, nesta noite. Vamos dizer um sim para Jesus, gente. Vamos, glória a Deus. Vamos se desarmar, aleluia. Vamos se desarmar da nossa velha natureza, dessa coisa que não quer deixar vocês dar um passo para Jesus. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, porque eu estou sentindo Deus nessas palavras. Aleluia. Presbítero Neto, é noite de reconciliação. Glória a Deus. Pastor, preciso? Precisa. É noite de reconciliação. Ura camacha e de calabacé.
Oh, aleluia. Derabai Kamaia. Carai de Lamaçu de Camai. Glória a Deus. Iriminhão de Camai. Carai de Castei Calamaçu e de Camaia. Que a igreja fique na intercessão. Porque nesta hora só tem um que não quer que vocês se reconciliem. E o nome dele é Satanás. Ele não quer não. Porque se você se reconciliar, ele perde. Ele não quer não. Mas o Pai quer. O